Muito bem, pessoal. Continuando nesse tema, eu vou chamar aqui Cristina de Mello, economista, doutora pela FGV e professora da PUC São Paulo, e também Ian Lopes, economista e assessor de investimentos, aqui para tratar de vários aspectos aqui dessa semana tão tensa na economia brasileira, que vai chegando ao fim aí, uma sexta-feira com cara de sextou aí, pré-natal, de certa forma o Congresso conseguiu avançar em projetos que não se imaginava na semana passada. Eu conversei com governistas na semana passada, vários governistas disseram, olha, não vai ter jeito, com o presidente Lula no hospital, isso não vai avançar. O presidente Lula saiu ontem do hospital na quinta-feira, o Congresso fez uma lição de casa, acabou enfraquecendo ali parte dos projetos, mas o governo acabou conseguindo aprovar. Cristina, com você primeiro, e eu vou começar por essa imagem que a gente acabou. Eu imagino que vocês tenham acompanhado um pouco da conversa com o Murilo Fagundes. O Murilo trouxe vários bastidores aí. O vídeo foi produzido durante uma confra ali no Planalto. Queria saber, o presidente Lula garantiu ao Galípolo independência, mas o próprio vídeo, por mais que seja uma sinalização positiva para o mercado na avaliação do governo, dizer, olha, você vai ter autonomia, não se preocupe, vai ser o presidente do Banco Central com mais autonomia na história desse país. O que te parece, Cristina? É natural essa relação, mesmo no vídeo? Como funciona um Banco Central que está ligado ao governo, mas também tem que pousar de independente em determinado momento? Esse vídeo, ele ajuda ou atrapalha? Muito obrigado, Cristina de Mello, mais uma vez com a gente. Pergunta ótima, Léo. Tudo bom, Ian? Prazer estar aqui com vocês. Depende da forma como a gente gostaria de ver o que aconteceu hoje. Eu entendo que é muito bom a gente ver uma articulação entre governo e Banco Central. Quando eles andam na mesma direção, isso é excelente. Galípolo já mostrou nas atuações dele como diretor dentro do Banco Central que ele pensa com independência, né? Votou nas últimas rodadas do Copom por um aumento da Selic, mas é óbvio que tem muita gente que vai olhar para isso com algum receio, né? Para essa parceria, entendendo que isso possa ser um compromisso maior do presidente do Banco Central com a gestão desse governo. Eu vejo o Galípolo como uma pessoa com capacidade, sim, de exercer a independência, e acho positivo que ele tenha sentado ao lado do presidente, mostrando que há uma articulação. É bom que a gente saiba que há um alinhamento de objetivos de política econômica. Eu não acho ruim essa sinalização, não. Muito bem. Ian Lopes, a mesma pergunta feita para a Cristina. Muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso. O que é que te parece esse vídeo? Como você recebe esse vídeo do Lula junto com o Galípolo, com o Haddad? O Murilo já mostra ali que o Haddad participa do discurso, trabalha também o texto do Lula ali na apresentação. Foi um momento ali, no mesmo momento que estava se fazendo a confraternização de final de ano entre os assessores do Palácio do Planalto, entre os ministros. Lula sai ali um pouco e vai fazer esse vídeo. O que é que te parece? Mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Então, eu vejo esse vídeo do presidente Lula com o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, como uma sinalização, querendo ou não, positiva para o que a gente tem aí para o futuro de política econômica, né? Principalmente a gente ter, igual a Cristina falou, esse alinhamento de Banco Central com o governo é super importante, porque isso mostra, né, que a gente pretende que o Banco Central continue sendo independente. O presidente Lula, no passado, flertou com a ideia de acabar com essa independência do Banco Central. Isso acabou sendo aí gerando uma certa volatilidade nos mercados, um certo estresse no ambiente de negócio, porque a gente sabe que essa independência é super importante para a credibilidade das instituições. Então, isso mostra que estamos tendo um alinhamento mais claro do que vai acontecer, também gera uma certa tranquilidade, né, para o mercado e para o ambiente de negócio como um todo. Então, isso até então parece ser positivo. Bem, Cristina, vamos lá, Cristina. Vamos tentar fazer aqui um balanço dessa semana. Uma semana que começou tensa, né? Uma semana com o presidente Lula ainda no hospital em São Paulo. Ele só é liberado efetivamente para Brasília na quinta, com dólar nas alturas, chegou a bater 6,30.
efetivamente, com o governo, em determinado momento, falando que coisa de cenário, o Haddad hoje fala, temos que cuidar desse dólar que escorregou. Como é que essa semana, Cristina de Mello, termina para o governo, uma semana extremamente tensa, que inclusive deu muita munição aí para a oposição em relação ao valor do dólar, em relação a uma suposta falta de organização no governo, enfim, muitas críticas ao Haddad. O Haddad hoje diz que é criticado tanto pela direita quanto pela esquerda. Vamos tentar fazer um balanço aqui para quem está nos assistindo, colocar a bola no chão. Cristina, o que é que te parece? Vamos lá, Léo, eu acho que a gente precisa olhar para duas coisas nesse momento. Essa semana foi absurdamente tensa, né? E de muito desencontro de informação. Então, a gente precisa olhar para duas coisas. O movimento político, né, que é um debate sobre o que o Banco Central quer fazer, o que o mercado pretende e o que o governo está entregando. E uma outra coisa que vamos olhar para o que de fato está acontecendo. A economia está crescendo, o desemprego está diminuindo, temos uma inflação batendo no teto da meta, mas ainda sob controle, uma dívida pública que todo mundo diz que está explodindo por conta de gastos do governo, mas com inflação era uma dívida que não estava crescendo tanto e o PIB crescendo, um arcabouço fiscal aprovado e um mercado muito volátil, muito nervoso, que não sabe ler o governo, né? Não consegue entender o que o governo está fazendo. E um pronunciamento que foi desastroso das medidas que o governo ia entregar. No meio disso tudo, o presidente da República vai para o hospital. Então, isso foi um caldo de cultura, um caldo político muito difícil de digerir. Eu acho que, aos poucos, todo mundo foi acalmando, foi respirando. Muita gente realizou perdas, saindo do país com um dólar muito alto, né? Respirando, começamos a ver que a coisa não era tão grave assim. Veio um pronunciamento do Haddad melhor, uma fala de Guilherme Mello também muito melhor, muito boa. E agora esse pronunciamento do Lula, que também eu acho que vai colocando os pingos nos is. E mais do que isso, uma colaboração, uma capacidade de articulação com o Congresso, que aprovou grande parte das medidas. Tudo isso entrega para o mercado um pouco mais de tranquilidade. Agora vamos ver como é que o mercado reage. Porque uma coisa é o que a gente faz, uma coisa é como que as pessoas recebem esses discursos, né? Eu entendo que a gente está convergindo agora para uma situação mais calma, mais tranquila, e de fechamento de um ano com uma perspectiva para 2025 um pouco melhor. Ian, o que é que te parece como a semana termina, na verdade, como o ano termina, né? Porque agora praticamente a gente vai ter aí, o próprio governo já sextou aí com essa confraternização, Congresso Nacional, então, a gente entrou logo no início do programa com a Soane Guerreiro do Senado, já eram crianças passando ali, os próprios trabalhos do Congresso acabaram hoje, acabaram, diga-se, numa sexta-feira, coisa rara em Brasília. Mas, Ian, essa questão econômica, uma semana tensa, como é que a semana termina? Então, a semana termina melhor do que começou, obviamente, assim, é muito ruído de comunicação por parte do governo, isso acaba gerando o estresse que a Cristina comentou no ambiente de negócio como um todo, né? Eu acho que o principal erro do governo nesse ponto foi a falha na comunicação para transmitir o que ia ser até o final dessa semana, certo? Então, depois que a gente entendeu o que de fato iria acontecer, aconteceu e está pautado aqui para os próximos anos e meses a seguir, que o ambiente ficou melhor, mas antes disso estava relativamente tenso, né? E agora a gente tem um ambiente que está mais calmo, que a gente já tem um direcionamento melhor, de onde irão as despesas, certo? De onde que vai para a política econômica, de onde vai a política monetária, então agora a gente tem uma clareza melhor, então o meu balanço é que a gente termina melhor do que começou. Muito bem, e o programa, ele não termina agora, mas ele está muito melhor com vocês dois aqui. Agradeço a presença tanto de Cristina Mello quanto de Ian Lopes. Forte abraço para você, boa sexta-feira, bom final de ano. Cristina ainda volta com a gente ao longo dessa semana aí, se tiver ainda, não tiver ainda entrado de recesso, Ian também. Por quê? Porque a gente precisa de pessoas como eles aqui para debater e tratar desses temas econômicos. Cristina, muito obrigado pela presença. Ian, muito obrigado pela presença. Até a próxima. Um abraço, até mais. Até a próxima.